Bora iniciar a nossa live, entrando ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres! Bom dia! Entrando aqui também no Instagram. Bom dia! Olá, mulheres! Mais uma live hoje. Essa semana, né, enquanto o pessoal vai chegando aí, vou falando um pouquinho sobre essa live, sobre essa semana. Essa semana a gente vai falar sobre relacionamento. Bom dia, querida. A gente vai falar sobre relacionamento, a gente vai falar sobre como é que é, né? O que que a gente quer para um relacionamento? Um relacionamento feliz. E a gente falar de relacionamento. A gente está o tempo todo se relacionando, não é? O tempo todo. Bom dia, pessoal do YouTube, bom dia. Então, a live de hoje a gente vai falar sobre relacionamento, a gente vai entender, né, como é que a gente faz para ter um relacionamento feliz e seja esse relacionamento qual for, né, na minha família, um relacionamento amoroso, principalmente, que a gente vai estar falando aqui, o relacionamento no meu trabalho, com os amigos, mas a gente vai, né, colocar um foco aqui no relacionamento amoroso. Bora lá? Então, bom dia a todas, bom dia. E vamos já começando aí a nossa live, né? Então, só recapitulando, ontem eu também fiz uma live. Quem não assistiu tá lá no Instagram. Essa live ela vai dar um panorama geral sobre relacionamentos, né? E falando sobre o primeiro relacionamento, que começa comigo, né? Como é que é esse relacionamento de você com você mesmo? E aí, agora, hoje, na live de hoje, nós vamos falar desse relacionamento com o outro, tá? Então, para quem, né, não me conhece, está chegando aí agora por aqui, sou Neide Lopes, sou psicanalista, sou mentora de grupo de mulheres, e aí essa semana a gente está com a proposta de falar sobre relacionamentos. Eu convido você aí nessa caminhada dessa semana, você vai acabar se descobrindo em muitas coisas, né? E E eu já começo aqui já fazendo algumas perguntas, né. Você já se sentiu presa em algum padrão de relacionamento, né, que não estava bem, que não estava feliz e quando você percebe: "Nossa, parece que eu só troquei de pessoa", né, vamos falar assim, eu só troquei um namorado, eu só troquei ali de marido, e e aí eu tô repetindo, né, tem gente que fala assim: "Ai, só troca de nome, né". E aí, já aconteceu algo assim? Aí quando a gente olha para isso, opa, será que tem um padrão aí, né? Você já teve uma sensação, por exemplo, de que você está se esforçando muito para aquele relacionamento dar certo, né? Você está ali o tempo todo tentando, né, fazendo um esforço muito grande, tentando fazer com que aquele relacionamento seja um relacionamento bom, né? Você está ali, às vezes, fazendo um esforço. Eu lembro de uma moça que ela disse assim, que ela estava muito cansada,
porque ela estava tentando, tentando, né. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, porque um relacionamento, relação, a gente vai falar dos 2, mas a gente vai até entender por que essa força toda, por que tem que ter uma força, né, por que será? Talvez você também possa estar buscando aí, né, refletir sobre por que os meus relacionamentos não costumam dar certo, por que eu tenho um relacionamento tão difícil, e a gente entrando aí no âmbito familiar, com a minha mãe, né, com a minha filha, né, com aquele colega de trabalho, e a gente vai entender por que tudo isso acontece. Bom, por que é importante então, só destacando aí a importância dos relacionamentos, né, por que é tão importante o relacionamento? A gente está o tempo todo se relacionando, né, e os relacionamentos nos afetam. Então os relacionamentos, ele tem um poder ali, né, um poder ali intenso, imenso nas nossas vidas. A gente está o tempo todo se relacionando com as pessoas. Então eles moldam ali a nossa vida. Se está tudo bem nos relacionamentos, a gente se sente bem, a gente se sente feliz. Olha isso. Mas e se não tá, né? Então, às vezes, no trabalho tá bem, na família tá bem, mas eu não tô legal porque no meu relacionamento afetivo não tá bem. Então a gente percebe que um campo acaba afetando todos os outros, né? Então, quando a gente tá ali num relacionamento saudável, a gente se sente ali bem, sente plena, sente realizada, né? E quando a gente tá ali, por exemplo, num relacionamento tóxico, seja ele qual for, a gente vê o mundo assim totalmente cinza, não é? E então, a maneira como nos relacionamos, né, age diretamente no nosso estado emocional. Então, por isso é importante a gente entender o que está acontecendo, né. Então, muitas mulheres, né, ao longo da vida, elas carregam muitas feridas emocionais. E a gente vai ter uma live que vai falar somente sobre as feridas emocionais, mas aqui eu vou estar entrando um pouquinho sobre isso, né. E essas feridas impedem, né, impedem de se entregar, de se sentir, seguras na relação, né. Então a gente vê que tem algo atrás, né, tem algo lá atrás que aconteceu, tem feridas que acabam, vamos falar assim, como se fosse acompanhando essas mulheres ao longo da vida delas. Então a gente vai falar que tem a essa mulher, ela tem experiências causadas por processos de rejeição, abandono, humilhação, traição, né, algumas dessas feridas. E aí que moldam totalmente a forma como ela lida com o amor, como ela lida nas relações, né. O que foi que ela aprendeu, o que foi que ela viu, o que aconteceu lá atrás que moldou a sua forma de ver a vida, a sua forma de você se ver numa relação, né. Então isso afeta totalmente a autoconfiança, afeta totalmente a autoestima, né, eh, afeta totalmente como a forma como você se vê na relação, né. E aí a gente percebe que existem muitas mulheres que acabam repetindo esses padrões ao longo da vida. E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre as causas, né, de onde o que aconteceu. Então, eu vou falar para você, eu vou ler para você um pouquinho, um trechinho de um livro bem interessante que ele fala sobre psicologia, que aí ele diz assim, é alguém que faz uma pergunta, né: "Como uma pessoa pode vencer um bloqueio que tem quanto a expressar os sentimentos? O que ela deve fazer de prática para mudar isso?"
Então é uma pergunta de alguém, né, para um psicólogo. E aí a resposta é: primeiro, ela precisa perceber que o bloqueio existe e que se trata de algo dela, independentemente de como a tratam. Percebe então que, opa, então a forma como me tratam interfere? Sim, mas é algo meu. Como é que eu me vejo naquela relação? Como é que eu me sinto naquela relação? Depois é importante ensiná-la que existem sentimentos em seu íntimo e em sua mente e em seu psiquismo, que podem estar reprimindo parcial ou que podem estar reprimidas parcial ou totalmente. E aí ele fala assim: "Mas existem", né, então é de forma inconsciente. É de forma inconsciente que a gente está trazendo tudo isso. Por isso que é preciso olhar para que a gente possa trazer para a consciência. A gente só consegue mudar algo quando ele está no consciente. Quando está no automático, a gente não consegue perceber, né. Então bora lá. Então a primeira pergunta é: "Onde estou agora?". Então, a gente saber onde a gente quer chegar no relacionamento, a gente precisa saber onde é que a gente está, né. Isso significa olhar honestamente para você, para a tua vida afetiva, onde é que você está, como é que você está nessa relação, né, observar as suas relações com as outras pessoas, né, não somente com o seu parceiro, mas também com amigos, com familiares, como é que é essa relação? Você já parou para observar como é que você se relaciona, por exemplo, com a sua mãe, com o seu pai, né, como você se relaciona com o seu irmão, com a sua irmã, como é que é essa relação? E isso vai trazendo ali insights de como é que você se relaciona com o seu parceiro, porque você traz muito disso também para a tua relação afetiva. Então, como essas relações, como essas conexões, elas fazem você se sentir? Como é que essa relação com o seu parceiro faz você se sentir, né? Te traz uma satisfação, né? Te traz alegria, te traz apoio. A gente sabe que aquela aqueles contos de fada, né, e viveram felizes para sempre. Não existe, a gente sabe que no dia a dia há problemas, há situações que precisam ser resolvidas, é um passo a passo, é um dia de cada vez, né. É importante a gente, ser adulta nisso, porque quem fica lá nos contos de fada achando que tudo, o tempo todo é feliz, é a criança, não é? É aquela menina que ouvia e gostava de ouvir aqueles contos de fada, das princesas, né. Mas a vida real não é assim. A gente tem que trabalhar, a gente tem que, ter a nossa renda financeira para poder ter também as coisas que a gente quer, a gente precisa lidar com trânsito, lidar com chefe, lidar com outras situações e que fazem parte da nossa vida, né. Não é só você e o parceiro viver felizes para sempre, a gente sabe disso. Então é interessante entrar nesse modo adulto mesmo, né. Então pergunte-se também sobre os seus próprios comportamentos. Você tem se colocado em situações que não condizem com seus valores ou que não a faz feliz? Você se coloca em alguma situação assim? É interessante, né. Então a gente vai ver que existem alguns dando alguns exemplos aqui, né, de padrões, né, padrões destrutivos, padrões que nos colocam em alguma situação assim, né, padrões porque a gente sempre se coloca, né. Então inclui a dependência emocional, o medo de se abrir nos relacionamentos, a gente olha para isso e: "Opa, tem algum padrão destrutivo aí, aqui", né. Ou até a escolha do parceiro, né, a escolha da pessoa com quem eu vou me relacionar. Às vezes eu olho para alguém e, sabe assim,
Eu gosto de falar do dedo podre, tem gente que fala assim: "Ah, mas eu tenho dedo podre", não é o dedo podre, não existe o dedo podre, tá? Não existe, tá? Não existe o dedo podre, existem padrões inconscientes que te faz se relacionar exatamente com uma pessoa muito parecida com a outra, muito parecida com até com o pai, com a mãe, de comportamento, né. Muitas vezes as mulheres elas se colocam, vamos falar assim, como se fosse num lugar muito parecido com aquela mãe que viveu aquele relacionamento, né, ou até com o pai que viveu aquele relacionamento, né, então acaba se identificando ali com alguém, com algum dos cuidadores, e a gente fala cuidadores porque às vezes a pessoa não foi, criada por um pai, uma mãe, às vezes foi por uma avó, uma tia, um tio, enfim. Mas aí acaba repetindo o padrão, né, repetindo aí. Mas e aí? O que realmente a gente quer? Então, a gente acabou de falar, né, onde é que você está? Onde é que você está? Precisa se perceber, se olhar, né. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Como eu me sinto me relacionando, né, com o meu companheiro, por exemplo? Como é que eu me sinto? Nessa relação, será que eu tenho medo de me abrir? Será que eu tenho medo de me entregar? Né? Será que eu tô sempre, sabe aquela pessoa que tá sempre com o pezinho fora ali, se não der certo eu arrumo outro. Tem gente que já casa, tem gente que já começa a se relacionar assim: se não der certo separa. Então, já está pensando que não vai dar certo? Porque já começar uma relação, já casar pensando que já não vai dar certo, será que vai dar certo? Né? E e quando a gente olha para isso, a gente percebe que tem ali padrões, aconteceu alguma coisa lá na infância. Às vezes, eh, o que essa mulher enxergou foi que via num relacionamento, vou falar dos pais, né, pode ser cuidadores, viam nos relacionamentos algo que não era legal, e aí ela trouxe para ela aquilo, e via que a mãe não separava do pai por algum motivo, e traz para ela aquela verdade assim: "Eu não vou fazer que nem minha mãe. Se não der certo eu separo". Então ela está sempre com o pezinho ali: "Opa, se não der certo eu separo", né. É importante olhar o quê? De onde vem isso, né. As decisões que você toma, será que elas são conscientes ou elas estão sendo trazidas lá de um período de infância, onde você criou as suas verdades a partir do que você enxergou nos relacionamentos na sua casa, no seu lar, né? Como é que é isso? E aí a gente vai entrar então em um tema bem interessante que é entender o que você quer, né? O que você quer? Esse aqui é o segundo passo. Então, o primeiro passo: onde eu estou? Como é que estão as minhas relações? Como é que eu me relaciono? Como eu costumo me relacionar? Eu sou uma pessoa que confia, que acredita, ou eu sou uma pessoa que eu estou o tempo todo desconfiada? Eu sou uma pessoa que me entrega, né, na relação, eu sou aquela mulher que está o tempo todo, com medo, me segurando de me entregar naquela relação. Eu sou aquela mulher que confia, que acredita, ou eu estou sempre desconfiando, né? Eu sou aquela mulher que faz tudo para dar certo, eu acabo sendo, aquela pessoa que deixa de fazer as coisas que gosta, deixa de fazer o que ama, deixa de estar com as pessoas que ama, porque eu tenho que estar naquela relação. Eu sou uma pessoa que me coloco em muitas situações, eh, vamos falar assim, de relacionamentos tóxicos, porque eu tenho muito medo de ser abandonada, de ser rejeitada, né. Eu sou aquela mulher que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser, eh,
controlado por ela, e aí ela acaba trazendo muitas situações, assim, de carregar o outro, né, de cuidar do outro, e aí eu vejo que aquela relação ela parece mais uma relação de mãe e filho do que de parceiros, né. Então aqui a gente vai estar falando para você se olhar, para você se perceber, tá. Então é o primeiro passo. E uma coisa bem legal é você sentar, pegar uma folha de papel e escrever, escrever, escrever sobre como é que você se vê nos relacionamentos que você já teve, né, no relacionamento até, em casa, né, no familiares. Como é que você se vê no relacionamento? Quais são os seus padrões? O que você repete tanto, com o seu parceiro, quanto, sei lá, com a sua mãe, com o seu filho. O que é que você repete? Quais são os padrões? Quais são os padrões que se repetem ao longo da sua vida amorosa, por exemplo, no seu trabalho? E aí você vai perceber: "Opa, é aqui", você vai começar a se olhar, né. Então o primeiro passo é esse. E aí o segundo passo, eu vou entrar já onde é que você quer chegar. O que você quer para um relacionamento? Como é que você quer se sentir? O que você quer numa relação, né? E aqui é algo muito importante, porque se você me disser assim: "Ah, eu quero alguém que cuide de mim". Se você me responder isso, você não quer um companheiro. Você quer um pai ou você quer uma mãe, você quer alguém que cuide de você, tá? "Ah, eu quero alguém que, faça tudo por mim". Aí a gente vai se colocar de novo numa criança. Quem não faz nada por si, precisa do outro para fazer, é a criança, né. Então precisa observar o que você quer nessa relação, o que você deseja, qual é o relacionamento que você deseja para você, para sua vida, né. E eu vou entrar aqui, né, para a gente poder aí ilustrar tudo isso. Você já assistiu o filme ou desenho, né, Alice no País das Maravilhas? Você já assistiu? Então, se você não assistiu, assiste. Alice no País das Maravilhas não é um desenho para crianças. Vai falar de algo profundo, da gente sair da Matrix, da gente olhar para dentro, da gente olhar para o real, a verdadeira, vida, né. Então não foi feito para crianças, tá bom? É muito parecido com o filme Matrix, tá? Só pra gente ter uma ideia. Mas tem uma parte em que Alice está num caminho e quando ela olha, assim, no caminho, tem placa, vai por aqui, vai por ali, é essa, tem várias placas apontando, né. E aí ela olha assim e fala: "E agora?" E são vários caminhos. E aí ela olha, ela fala assim: "Nossa, quanta placa". Quando ela percebe, tem um gato, aí aparece o gato, né. Olha o gato vai fazendo perguntas. O gato aparece pendurado, né, pelo rabo num galho de árvore. E aí ela chega para ele e fala assim: "Qual caminho eu vou? Qual caminho eu escolho?" E aí o gato pergunta para ela assim: "Para onde você quer ir?" E aí ela olha ali e fala: "Ah, não sei". E aí o gato diz assim: "Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve". Olha que interessante. Se você não sabe qual tipo de relacionamento você quer, como é que você sabe aonde chegar, né? Então, pensa como se fosse um GPS. Nós temos ali um GPS interno. Eu
No primeiro passo é você saber onde você está, a origem. E o segundo passo é aqui. Onde é que você quer chegar? O que que você quer para um relacionamento? É o destino. Se você não sabe o que você quer para um relacionamento, como é que você sabe que você já está onde você, teoricamente, queria estar, né? Então, pense em como é que você quer estar no relacionamento. Você descobre no primeiro passo, né? Onde você está, você começa a refletir onde você está, é o ponto de origem, e aí aqui nesse segundo passo é onde é que eu quero chegar, né? O que você deseja num relacionamento? O que que você deseja que tenha num relacionamento? Como é que você quer se sentir num relacionamento, né? Como é que você quer estar, né? Eh, e aí a gente falar de relacionamento afetivo, como é que você quer estar nessa relação? Às vezes, a gente ouve muita reclamação, mas a gente pergunta assim, né, vou falar na terapia: "Tá bom, eu tô ouvindo você reclamar, mas o que você quer?". Aí a pessoa para, meio que toma um choque, e aí começa a reclamar de novo. Reclamar não resolve, né. Então eu preciso saber onde é que eu quero, o que que eu quero, onde é que eu quero, como eu quero estar na relação. E aqui vai falar sempre de quem? É do outro? É de você. Como eu quero estar nessa relação, como eu quero me sentir nessa relação, o que eu quero na relação, porque eu só tenho como mudar a mim mesma. Se eu não estou na relação do jeito que eu quero, o que eu quero? Como é que eu quero? Então aqui a gente vai falar sempre de você, porque nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre você. Se perceba, né? E aí aqui já nesse segundo passo, anota, como é que eu quero estar na relação? Não é assim, como é que eu quero que o outro me trate? Como é que eu quero que o outro faça? O que que eu quero que o outro faça? Não. Como eu quero estar nessa relação? O que eu quero para um relacionamento? Como eu quero me sentir numa relação, né? E aí, eu posso fazer isso lá na minha família? Pode e deve. Eu posso fazer isso no meu ambiente de trabalho? Pode, deve, como, né? Olha, a gente vai falar de relacionamentos. Estamos com foco aqui no relacionamento afetivo, mas isso é muito amplo. Nós estamos o tempo todo nos relacionando. Como é que eu quero me sentir? E aí, só a partir daí, só sabendo onde é que você quer chegar, que você vai poder mudar algo. Porque se eu nem sei onde eu tô, e se eu nem sei onde eu quero chegar, eu eu outro dia, né, lembrei de tem uma formiga bem pequenininha, né, outro dia eu estava, sentada, assim, no quintal, né, coloquei umas almofadas, estava lendo um livro, e aí eu percebi, tinha uma formiga, né, e é uma formiga bem pequenininha que ela andava, aí ela ia até um pouquinho, parava, voltava, ia para outro pouquinho, parava, voltava, ia para trás, voltava. E aí eu fiquei olhando assim, pensando, ela não sabe nem onde ela quer ir, né, e o que que acontece? Ela vai e volta, e vai para cá, e volta, e vai para lá e volta. Então, é muito que eu como essa formiga aí, se eu não sei nem para onde eu vou, que caminho que eu vou seguir? Olha o GPS interno. O GPS interno vai te levar exatamente onde você quer. Se você está toda atrapalhada, se você não sabe onde ir, se você não sabe nem onde você está e nem onde você quer chegar, você está toda atrapalhada, a tua vida está toda atrapalhada, né? Então a gente precisa entender o que é que eu quero numa relação. Não é o que eu quero que o outro faça, não, tá? Então, uma boa maneira de se conectar com o que você realmente deseja é visualizar a sua vida ideal no relacionamento. A sua vida ideal. Não é a vida do conto de fada, não é a vida das redes sociais que a gente vê todo mundo feliz o tempo todo.
a vida real, né? É se colocar aí no lugar de adulta, me colocar no lugar, né, da mulher e tá, como é que é? É, como é como é que é a vida que eu quero, para mim, né. Então, um exercício bem legal de você fazer é você fechar os olhos e imaginar como é que eu quero estar no relacionamento, como eu quero estar, tá? Não é assim, o que que eu quero que o outro faça para eu estar. Como é que eu quero estar no relacionamento, né? Como você se vê nesse relacionamento? Como você quer estar nesse relacionamento? Quais são as atitudes que você e os outros têm em relação a você, que você gostaria que fosse diferente? E aí, a partir daí, eu consigo visualizar o que eu preciso mudar, né? Tem muitas pessoas que elas ficam só reagindo, reagindo, né? O outro diz alguma coisa e já tá lá, né, na briga, tá sempre na briga. Então, a gente precisa também olhar como é que a gente se comunica. Como é que eu me comunico com o outro? É meio que assim: "Oi, bom dia para quem? Só se for para você", né? Então, como é que eu me comunico com o outro? E tem casais que estão nessa briga há tanto tempo que estão acostumadas a isso. O que será que você está acostumada? Como é que será que você está, nessa relação que você está acostumada a viver assim, né? Então, faça um exercício de fechar os olhos e se projetar como é que você quer estar no relacionamento. Como é que você quer se sentir nesse relacionamento, né? Então, olhar para os limites é algo muito importante, né? Então, as relações elas precisam ser fortes, porém precisam ter limites, né? Eu coloco limite, né? Olha, até aqui você pode ir, né? Até aqui, e aí a gente vai entendendo como é que está essa relação, né? A gente percebe que há uma bagunça de uma dependência emocional muito grande, não é? Como é que eu me relaciono com o meu parceiro? Como eu me relaciono com a minha mãe? Como é que eu estou me relacionando? E aí eu vou entrar aqui um pouquinho, dar uma pincelada, porque a gente vai falar numa outra live só sobre isso, mas sobre dependência emocional. O que que eu espero o tempo todo do outro? "Ai, eu espero que diga que me ama, eu espero que me ame, eu espero que, faça as coisas para mim, eu espero que me respeite, eu espero", né? E aí eu vou trazer algo bem interessante. Por que você precisa ficar esperando tanto do outro? Será que há ali uma relação de dependência emocional? E voltando lá para a primeira live, a gente falou sobre você. O que eu espero muito do outro é algo que eu não faço por mim. O que eu busco muito no outro é algo que eu preciso buscar dentro de mim. Eu gosto de fazer uma analogia assim, né, de que nós somos como se fosse um copo de água. E se você está cheio da tua essência, se você está cheio da tua energia, se você está bem consigo mesma, né, você está assim com um copo cheio. Vamos falar o copo cheio de água. Quando o outro vem para sua vida, você pensa num outro copo cheio de água e vai colocando água ali no teu copo, vai fazer o quê? Vai transbordar. Então você se transborda de você mesmo, né? O outro não vem para te completar, né? Esse negócio, da tampa da panela para me completar, quer dizer que você tá faltando alguma coisa em você. Então precisa preencher isso aqui para eu não depender o tempo todo do outro, de um olhar, de uma aprovação, de uma palavra, né? Sabe aquela coisa assim de que você vai lá e, ai, se veste, se arruma, tal, não sei o quê, e aí você se olha no espelho e fala: "Nossa, gostei.
Aí você chega para o outro e fala assim: "Ai, o que que você acha? Como é que você, né, gostou?" Aí a pessoa: "Ah, legal". Aí você já, opa, já começa a machucar ali: "Nossa, então não tô bem. Nossa, não tô legal. Nossa". Você estava bem, você estava se sentindo bem, você se olhou no espelho e falou: "Opa, tá legal". E aí você está dependendo da opinião do outro, dependendo. A opinião do outro é legal? É legal sim, mas se eu já estava me sentindo bem, se o outro falou que: eu já vou lá, troco de roupa", percebe isso? E isso acontece com muitas mulheres, tá. E aí, então, a gente vai falar que você precisa estabelecer uma relação saudável, começando com você mesma. E para finalizar aí essa live, vamos só recapitular tudo isso aqui. Primeiro, se conecte com você, comece com essa relação com você. Como é que eu me trato? E isso aqui a gente está falando da live anterior. Como é que eu me trato? Como é que eu me vejo? O que eu faço por mim? Eu consigo dizer não? Nessa live a gente falou um pouco sobre o quê? Sobre onde eu estou, a importância de eu saber onde é que eu estou, como é que estão as minhas relações, né? Como é que eu me sinto nas relações, né? E aí a gente falou, né, de onde ir, como é que eu faço, né, para olhar para isso, onde eu quero estar numa relação, né, o destino. Se eu não sei onde é que eu quero ir, como é que eu sei que eu estou indo para algum lugar? Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Então eu preciso começar a olhar para isso. Então precisa refletir, tá? Preciso olhar. Se eu quero mudar algo, eu preciso entender onde é que eu estou, para eu poder chegar onde é que eu quero. E isso só depende de você. Não tem como terceirizar. Não tem como mudar o outro. Tem como mudar você mesma em relação a como o outro te trata, como o outro te vê, como o outro fala com você. Então sempre sou eu em relação ao outro, tá bom? E aí a gente falou um pouquinho sobre a dependência emocional, né, sobre estar dependendo muito do outro, isso de dizer não, né, como eu me sinto nessa relação se eu estou sempre dependendo do outro, tá bom? E aí eu quero, né, que você realmente faça esse exercício, né, eu entendo assim, só muda se você quiser, só muda o que você quiser. Todo mundo tem possibilidades de chegar nos objetivos, chegar no destino, mas tem que fazer algo, tem que caminhar, né? Parada do jeito que tá, não vai chegar a lugar nenhum. Vai fazer que nem a formiguinha que vai e volta, vai e volta, vai e volta, e aí fica só reclamando da vida. Só reclamando. Ah, mas eu quero ficar na reclamação. É um direito seu. Você quer mudar, precisa fazer algo, tá bom? E aí, eu quero convidar você também para participar da live de amanhã. Amanhã a gente já vai falar como é que a gente vai identificar, né, esses bloqueios, esses padrões. A gente vai falar, já vai adentrar bastante nisso. Como é que a gente vai identificar isso, que são bloqueios mentais e emocionais? A gente vai falar sobre como identificar, né? Então vai ser, a gente vai aí na semana inteira fazendo um passo a passo para você chegar aonde você quer, que aí vai ser na sexta-feira. Então vá nessa trajetória comigo, as lives às 8 da manhã. Então te espero lá, tá bem? Gratidão, gratidão por estar aqui, gratidão, né, por participar aí dessa live. Se você não me segue aí nas redes sociais, no YouTube, quem está no YouTube se inscreve, né? E, e amanhã eu aguardo você, tá bom? Beijo grande no seu coração e até amanhã.